Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polímeros de edição. Mas o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, por exemplo? O que eu preciso saber o que é polímero de adição? Sabe aquela panela Teflon? O Teflon é um polímero feito através das reações de adição. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Mas relembrando, primeiramente, o que são polímeros, né? Polímeros são macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes. Eles são compostos por monômeros. Esses monômeros são o quê? Unidades que a gente chama de unidades monoméricas. Pensa comigo, sabe aquele colar que sua avó utilizava, que de vez em quando ainda volta para a moda? Aquele colar de pérolas. É como se cada pérolazinha fosse um monômero e todo colar fosse o polímero. Porém, aquele polímero feito daquelas pérolazinhas, né? Ele pode ser na mesma unidade monomérica, ou seja, o monômero utilizado, cada pedrinha pode ser todas as pedrinhas brancas do colar, representando que cada unidade monomérica é igual, ou podemos ter também um polímero representado por bolinhas brancas, bolinhas amarelas, então a gente pode brincar com isso. Ou seja, as macromoléculas são compostas por monômeros. Esses monômeros podem ser iguais ou diferentes. Tá, mas como que são formadas essas macromoléculas? Através de reações de polimerização. Temos alguns tipos dessas reações, que são reações de adição, de condensação, entre outras. Na aula de hoje, vamos focar apenas nos polímeros de adição, ou seja, feitos através de reações de adição. Bom, então as reações de polimerização, elas são feitas através de monômeros, sendo que essas unidades monoméricas, ou seja, cada miçanguinha ou cada pérolazinha do colar, ela pode variar, sendo que o N, ou seja, a unidade monomérica, o número de pérolazinhas, pode chegar até a 100 mil, sendo que esse número de unidades monoméricas vai depender das condições reacionais, vai depender do seu objetivo naquela síntese daquela molécula. Então a gente pode brincar bastante na hora da síntese desses polímeros. Os polímeros feitos através da reação de adição são os mais fáceis. Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Nesse caso, a gente vai somar vários monômeros que sejam iguais. Então, a gente pode ter monômeros diferentes, mas no caso das reações de polímero de adição, a gente vai ter monômeros iguais. Então, a reação é feita através de um monômero, na presença, geralmente, de um catalisador e aquecimento. Esse símbolozinho representa o aquecimento, para formar o nosso polímero. Bom, o número de monômeros que a gente utiliza, geralmente vem na frente do monômero e quando a gente vai representar, a gente representa o polímero sendo entre parênteses com o número apenas do número de unidades monoméricas, né, que a gente vai ter. Bom, o monômero ele tem uma característica intrínseca dele, que é ele tem que ter no mínimo uma ligação dupla entre carbonos. Por quê? Na hora da reação da adição, a gente vai ter a quebra dessa ligação dupla para ocorrer a ligação simples. Tá, mas no início do vídeo eu falei sobre Teflon. Mas cadê o Teflon? Cadê a fórmula química do Teflon? Então, bora comigo. Tá, trouxe alguns exemplos aqui para você conseguir entender melhor, né, o que é aquela fórmula, aquele polímero com aplicação. Bom, o primeiro, o polietileno. Polietileno, aqui a gente tem o monômero, que é o etileno. Então, o polímero que vem através do monômero etileno, ele é o polietileno, de polímero. Então, a gente tem aqui um dos mais simples polímeros, né, que é através do etileno, ocorreu a quebra da ligação dupla e a formação do polímero. A aplicação dele, aqueles galões de água de 20 litros, alguns brinquedos para criança, entre outros. Bom, outro, polipropileno. Então, o monômero é o qual? O propileno, que é essa estrutura aqui. Então, ocorreu a quebra dessa ligação dupla e ocorreu a formação do polímero. Através do quê? Da reação de polimerização. Lembrando aqui que pode ser uma cadeia ramificada, não tem problema nenhum, tá? Só para trazer para vocês esse exemplo também. Quais são as aplicações dele? Para para-choque, algum material isolante. Então, assim, dependendo da estrutura desse polímero, ele vai ter aplicações e características químicas diferentes. Agora, o Teflon. O Teflon, ele é o politetrafluoretileno. Por quê? Ele é um polímero feito através do monômero tetrafluoretileno, que é
ligação dupla entre os carbonos e 4 flúoros. Através disso vai ter uma reação aqui de polimerização para a formação do nosso polímero, que é muito utilizado nas panelas antiaderentes. Espero que tenha dado uma clareada aí sobre as reações de polimerização através da reação de adição e até o próximo vídeo.